Oi, pessoal. Vamos falar sobre mais um vexame do Internacional. Eu considero vexame não perder para o Mirassol, porque o Mirassol é um time muito forte, perdeu para ninguém jogando dentro do seu estádio, tem alguns empates e, infelizmente, gente, a derrota era um resultado até normal. Não é eu que estou dizendo isso, é o Inter que diz isso. É o Inter que se posiciona desta forma neste momento da sua história. Mas o que a gente viu hoje foi uma derrota com o Mirassol segurando, tirando o pé. Foi isso que a gente viu, tá? Eu quero fazer uma análise rápida do jogo, porque tem erro do treinador, tem erro de escalação, tem erro de substituição, mas também quero considerar aqui que é muito difícil para o treinador quando tu tem um goleiro que faz gol contra, tá? O Ramon Dias escala Romero, exatamente na mesma posição do Carboneiro, nenhuma característica, e do dia para noite ele espera que o Romero, que ele conheceu há 10 anos atrás, vá jogar futebol. Tá? E ele insiste no Romero. O Gustavo Prado nem entrou no jogo. O que estaria pensando o Ramon Dias? Tá preocupado porque o jogador fez uma Copa do Mundo, vai desgastar ele? Não sei. O Gustavo Prado nem entrou no jogo, que era o cara que a gente estava especulando que pudesse entrar. Certo? Então esse tem um erro de escalação. Mas tem erro depois no intervalo, quando o Inter tá perdendo por 2-1, e eu já vou falar sobre o que aconteceu no primeiro tempo. Mas ele desmancha o esquema com 3 zagueiros. E volta aquele esquema com o Losango, que pelo amor de Deus, abandona isso, Ramon Dias. Com o Romero protegendo o Bernabé. É o lado esquerdo mais fraco do futebol brasileiro, defensivamente falando. Não oferece nenhuma resistência ao adversário. O Debona, que estava narrando o jogo, me chamou para eu falar sobre isso e eu não consegui nem terminar o raciocínio. Criticando justamente essa decisão dele ter tirado o zagueiro, tirou o Vitor Gabriel, para botar o Ricardo Matias e abrir o time, querendo ser protagonista. De que jeito? Eu nem terminei de falar e o cara fez um gol, chutando em gol. Era só chutar e se abraçar. Porque o Inter tem um goleiro que hoje fez um gol contra. E entrando um pouquinho no jogo para depois falar sobre o momento do Inter. O gol do Antony é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. O primeiro gol do Mirassol é uma das coisas mais bizarras que eu já vi no futebol. O jogo tá controlado, tá? Tá 0-0, tá controlado. O Inter ofensivamente ele não joga bem, inexiste. Mas é aquela proposta de esperar, tentar sair para um contra-ataque para tentar fazer um gol. Era a proposta do time. Aí vem um escanteio mal cobrado no primeiro pau, tem um desvio na pequena área, ou antes da pequena área, a bola tá saindo para fora e o goleiro do Inter dá um soco no ângulo. Foi isso que aconteceu, gente. Não precisa nem você olhar o gol, foi isso que aconteceu. A bola tá indo para fora, pela linha de fundo, e ele dá um soco na bola, a bola vai na gaveta. Mas vem cá, gente. Isso é goleiro para jogar no Inter? O segundo gol tem uma falha de posicionamento do Aguirre. O Reinaldo entra na área como quer, passa pelo Bruno Henrique. De novo, cansou, né? Insistem em dizer que ele tem preparo físico bom, mas não tem. Cansou aos 20. Quando é um pouco mais exigido, cansa. Reinaldo entrou na área. E o Antony, que tem que fechar o ângulo, eu tenho certeza que ensinaram isso pra ele na escolinha. Fica parado, meu amigo, a bola não vai passar por aqui, não tem ângulo pra entrar. Ele se atira, a bola bate na trave lá no outro lado e entra. 2-1, termina o primeiro tempo assim. Mas tudo bem. O Mirassol não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro. Mantém a ideia, tinha que ter feito uma troca, o Ramon Dias, que seria a saída do Romero e a entrada do Gustavo Prado, ou até 2 trocas, com a entrada do Bruno Gomes no lugar do Bruno Henrique, ou ainda uma outra troca, que poderia ser a saída do Vitinho, a entrada do Ricardo Matias, eu não sei, mas mantenha a ideia de 3 zagueiros, porque o Inter vaza. Mas aí vocês vão me dizer, mas Vaguinha, o Inter só tomou mais um gol. O primeiro tempo foi com 3 zagueiros, o Inter tomou 2, com 2 zagueiros tomou 1. Gente, porque o Mirassol tirou o pé. O Mirassol treinou no segundo tempo. Quem assistiu o jogo sabe o que eu estou dizendo. O Mirassol tirou o pé.
O Mirassol foi a não fazer no segundo tempo, explorando o contra-ataque, porque sentiu que o Inter não tinha força, porque sentiu que o Inter é inofensivo, e se viesse um gol mais, seria o 4, e estava bom demais para a comanda do Mirassol. Mas como aconteceu com o Palmeiras, que tirou o pé no intervalo do jogo, depois de fazer 4, se o Mirassol resolve acelerar um pouquinho depois de fazer o terceiro, faz o 4 e depois faz o 5º. Porque o Inter virou isso. Virou um time inofensivo, inoperante e que nos iludiu contra o Botafogo. E aqui está o ponto. Ilusão. Foi isso que aconteceu. A realidade do Inter é o todo, o campeonato todo e o que aconteceu hoje. Essa é a realidade do Inter. E é isso que eu tenho, e é essa a preocupação que nós temos que ter. Porque nós vamos jogar contra o Sport, que é o pior time do campeonato. Quem é que tem alguma garantia de que o Inter vai ganhar o jogo? Não se tem garantia nenhuma. E outra coisa, ou o Ramon Dias para de falar em protagonismo, ou nós vamos se complicar de novo. O esquema do Inter tem que ser o 3, o esquema que ele começou o jogo. Agora volta o Carboneiro, é o mesmo time do jogo contra o Botafogo. Acho que tem alguém suspenso, eu nem sei, eu tô tão atordoado que eu nem sei. Mas o pior não é a derrota, a forma como ela foi, que é vexatória. O pior, gente, é que a gestão não vai terminar agora em dezembro. Nós vamos até final de 2027 com essa ideia, com esse marasmo, não muda nada, eles se protegem lá dentro, e esse é um alerta que eu faço. Eles estão se protegendo lá, porque eles têm a ideia ainda de lançar candidato no final do ano que vem. Então eles não podem queimar o Bisol, que quer ser candidato a presidente do Inter, e não pode acontecer isso. O Bisol tem que ser demitido, já tinha que ter sido demitido. Mas ele é o responsável, ele é o dono dessa pasta do departamento de futebol do Inter, que tem um trabalho risível, com uma folha de salário, uma folha salarial que bateu na casa dos 20, ou quase isso esse ano, que está agora em 15. 15 milhões por mês é o que o Inter gasta. Esse foi o trabalho do departamento de futebol. Vai resolver alguma coisa demitir o Bisol? Na prática não, porque já não manda nada. Porque já não manda absolutamente nada, não passa por ele. Mas é preciso dar um recado, uma mensagem. Bisol, Dalegrave, esses caras que estão lá e que mostraram que são incompetentes, eles precisam sair. O torcedor precisa ter alguma esperança de que o ano que vem vai ser diferente. O 2025 não está salvo ainda, gente. Mas uma mudança de perspectiva. Olha, essa política de futebol não vai ficar. O Inter vai ser diferente no ano que vem. É preciso começar a comunicar ao torcedor com esse tipo de decisão. Não tem como contratar ninguém. Nós vamos com o Antony, o Rocher está machucado. Pedir para o torcedor, de novo, D'Alessandro pedir para o torcedor para... Olha, eu continuo achando que a vitória contra o Botafogo passou muito pela energia do estádio. Porque eu fui na arquibancada e eu senti. Quando eu entrei no Beira-Rio, eu já vi que o clima era diferente por causa da torcida. E o time se contagiou com isso. Então a gente tem que fazer a nossa parte como a gente sempre fez, que é apoiar contra o Sport. Vamos lá. Porque se depender só desse time, gente, nós vamos continuar torcendo pro Vasco contra o Fortaleza, pro Corinthians contra o Santos, que é o que a gente está fazendo nesse momento aqui, torcendo para quem está atrás não melhorar. Porque se melhorar um pouquinho, passa o Inter.